Que a paz do Senhor, Deus Pai de misericórdia e amor, esteja com todos nós neste momento. Mais um final de tarde em que unimos o nosso pensamento ao fluido benevolente do Lar Assistencial Irmão Fabiano de Cristo, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. E assim, de olhos fechados, para que possamos interiorizar nossas emoções, para que nada do que está fora de nós nos desconecte do mundo maior. Serenemos o nosso coração, apaziguemos a nossa alma e procuremos respirar bem fundo, inspirando, sentindo entrar e percorrer todo o nosso corpo o ar que nos alimenta, que nos fortalece, carregado de boas energias, de luz, de esperança, de fé. E ao expirarmos, deixemos sair tudo aquilo que nos incomoda, os medos, as tristezas, os pensamentos ruins. E assim, repletos de energia superior, envoltos no amor desse Pai, passemos a refletir sobre o nosso tema de hoje. Mensagem 34 do livro O Espírito da Verdade, ditado por vários espíritos e psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Esta mensagem é de Emmanuel, intitulada A Descoberto, e se reporta ao capítulo 24, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Estas são palavras de Jesus, encontradas em Mateus, capítulo 10, versículo 26. Pois bem, assim nos diz a mensagem. Na atualidade, é deveras significativa a extensão do progresso humano nos variados campos da inteligência. Aqui vamos abrir um parêntese antes de prosseguirmos. Este livro foi psicografado entre os anos de 1956 e 1961, ou seja, há mais de 60 anos. Então, se naquele tempo Emmanuel já dizia que era significativa a extensão do progresso humano nos mais variados campos da inteligência, que dirá agora, 60 anos depois, quando estamos acompanhando as inúmeras descobertas, em especial na área da medicina, da física, da astronomia, ou principalmente neste momento quando o avanço da humanidade, da vida social em si, oportuniza que as pessoas exteriorizem o que pensam, sejam quem quiser ser, sem qualquer receio. Pensemos nisso ao refletirmos sobre esta mensagem. Então, na atualidade, é deveras significativa a extensão do progresso humano nos variados campos da inteligência. Pormenores da vida microscópica são vislumbrados por olhos pesquisadores e argutos inteligentes. Ninhos do cosmo infinito são tateados por delicada instrumentação astronômicas. A aparelhagem múltipla ausculta, escuta, investiga o corpo físico, desvelando-lhe a intimidade. Inúmeros experimentos atestam a grandeza de tudo o que existe no seio da própria Terra. Avançando em todas as direções, o homem alcança eloquente patrimônio intelectual, senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo. Entretanto, na razão direta do conhecimento que vai conquistando, o espírito divisa horizontes mais vastos e fascinantes, aguçando o esforço do próprio raciocínio. Quanto mais conhece, mais se lhe amplia aos olhos a imensidão do desconhecido. Quanto mais lógica no estudo, mais se lhe patenteia a exiguidade do próprio discernimento em face da excelsitude do todo divino. Ou seja, quanto mais lógica no estudo,
Quanto mais compreendemos as coisas do mundo, mais nos apropriamos do pouco que podemos discernir. E dizemos pouco porque, em comparação com o todo divino, em comparação com Deus, somos infinitamente pequenos. Pequenos, mas capazes de crescer através do próprio conhecimento. E olha o quanto já aprendemos nesses 60 anos de informações e descobertas. Alma alguma pode encobrir para si mesma as próprias manifestações do quadro da vida. E de igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Tudo pode ser descortinado, sopesado, medido. Bem como diz o dito popular, pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Um dia a verdade aparece, as situações se esclarecem, nada fica oculto, ainda mais para Deus. Assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações e os atos de nosso próprio caminho serão revisados e conhecidos sempre que semelhante medida se fizer necessária no local exato e na época oportuna. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se, esclarece o Senhor. Recordemos assim o ensinamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular como quem vive à frente da multidão, porquanto os nossos mínimos movimentos, na soledade, na solidão ou na sombra, podem ser também trazidos ao campo da plena luz. Extremamente importante esta reflexão para os dias de hoje. Emmanuel nos diz que toda a realidade, bem como nossas mentalizações e nossos atos, serão revisados e conhecidos quando for necessário, no local exato e na época oportuna. Pois bem, os tempos são chegados. A nova era está aí, batendo em nossa porta. O mundo de regeneração se desacortina à nossa frente. Estamos exatamente onde devemos estar. E a época é exatamente esta. É agora que nossa realidade está sendo revisada. Nossas mentalizações e nossos atos estão sendo colocados à prova neste exato momento. Por isso costumamos dizer que está tudo certo. Finalmente chegou o dia da separação do joio e do trigo, como nos diz Jesus na parábola que está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Pois tem também joio. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arrancais também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o aos molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o e no meu celeiro. Assim, irmãos e irmãs, que estamos na época da colheita, nada ficará encoberto, já não está. Então, revisemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vicissitudes, para que façamos uma reforma íntima obrigatória aos novos tempos, eliminando todo o joio que ainda exista em nós, a fim de que a ceifa encontre somente trigo e nos recolha ao celeiro divino. A doutrina espírita nos oportuniza, pelo estudo, pelo conhecimento, um bom caminho, mas depende de cada um. O esforço para dominar a matéria, perceber claramente o futuro. Depende de cada um de nós a transformação moral. Por isso, é de extrema importância termos em mente que nada é oculto, mas dia menos dia, tudo vem à tona, ainda mais para Deus, que tudo sabe e tudo vê. Conheça a verdade e a verdade te salvará.
Busquemos em nós a nossa verdade. Tenhamos coragem. O tempo e a bênção do Senhor age em nosso favor. Que assim possa ser, que assim seja.